Fala pessoal, hoje eu quero falar sobre como identificar a exaustão de preço, como identificar que o preço ficou caro, que aquele ativo que você está comprando, ele começou a ficar caro para que você continue comprando, para que você não compre topo. Você tem algumas maneiras, por exemplo, o Week Off, você tem as ondas de Elliott. Eu falo isso em outro vídeo, caso vocês se interessem, faço um vídeo específico sobre o Week Off e sobre as ondas de Elliott. Comente Week Off, Marcelo. Comente Elliott, que eu faço um vídeo específico explicando um pouco as ondas de Elliott, explicando um pouco sobre o Week Off. Mas o que eu quero falar, graficamente falando, sobre a exaustão de preço, sobre o preço estar ficando caro naquela operação. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, eu quero muito, gostaria muito, desejo muito que esse canal chegue a 30, 40, 50 mil. Sonhar não custa nada. Eu já estou com 21 mil. Cara, falta pouco para chegar a 30 e só depende de vocês. Se esse vídeo for interessante, se esse vídeo for relevante, compartilhe com mais pessoas. Se esse vídeo for bacana para vocês, comente. Marcelo, curti demais o seu vídeo. Faz mais vídeo sobre essas aulas, que eu teria a satisfação gigante em responder e fazer esse vídeo. Pessoal, vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo hipotético sobre quando o preço está ficando caro e em que momento você consegue identificar e começa a parar de comprar topo. Vamos lá, vou dar um exemplo, fazer uma analogia com a nossa vida, com o dia a dia. Digamos que você compre uma bolinha a R$1. Essa bolinha vendeu bastante, só que começou a ficar caro, as pessoas começaram a comprar mais. E ele aumentou para 3, para 4, para R$5. No momento em que começou a vender, começou a cobrar mais porque a demanda estava muito alta, começou a cair a procura, porque o preço começou a ficar caro. Ou seja, eu tenho um nível de venda de bolinha por R$1 gigante e de repente eu aumentei a minha demanda, aumentei o valor agregado daquele produto. Quando chegou a um determinado valor, eu tinha uma bolinha custando muito mais do que a oferta inicial, e aí ele começou a ficar caro, forçando, ou seja, a procura diminuiu, forçando que quem está comprado, quem está naquele valor de bolinha a R$5, pare de comprar e comece a vender, porque ele comprou muito mais caro, ele não quer mais ter aquelas bolinhas no valor de R$5. Ele quer comprar novamente o valor de 1. Então ele força para que o valor dessas bolinhas eles caiam para R$1 novamente, com menos procura e com mais agressão de venda. Não sei se a analogia ficou boa, mas o que eu quero que vocês entendam é que no momento que fica caro, você começa a perder o interesse naquela compra, na compra daquele ativo. Ou seja, eu estou lá com ativo, digamos o HK50, que eu vou dar esse exemplo para vocês. O ativo está subindo. Ela começou a ficar caro. Os players começam a perder o interesse nessa compra. Esse é o recado que eu queria ter dado para vocês. Eu não sei se eu consegui passar fazendo uma analogia com as bolinhas. E aí, pessoal, hoje eu quero passar um exemplo para vocês, por exemplo, no HK50. Já falei, você tem algumas maneiras de identificar. Uma delas vou dar um exemplo, vou renomear como um cansaço, ou seja, o preço ficou cansado, ele já está muito lá em cima, já está muito no auge, e nisso que ele está muito no auge, ele não vai continuar subindo, porque ele já ficou muito caro. Os players não param de comprar, e eles precisam, naquele momento, começar a se desfazer dos lotes que eles compraram. Eu separei um ativo, que é um exemplo bem prático, isso no mercado em tendência, no mercado em alta, no mercado em baixa. Você não consegue identificar isso no mercado lateral. O mercado lateral é uma briga por região
de preço, ou seja, todos têm interesse em manter o preço naquela região. Agora, quando você tem um preço subindo de maneira agressiva, você tem em algum momento a oportunidade de esperar que ele fique caro para os players e eles comecem a se desfazer dos lotes. Quer ver o exemplo da HK50? Aqui, ó. Ele tem um candle de força, ele tem outro candle de força gigante, gráfico de 15 minutos, esperei 15 minutos, olha isso. E ele tem outro gráfico de 15. Aqui, pessoal, tá vendo essa região aqui? Isso aqui é 1%, é o TR ponto de decisão. Vou colocar aqui para você o indicador. Só para vocês enxergarem o que eu faço. Ó. Eu boto aqui, ó, variação. Aí ele dá 1 a 2% e 1 a 2% para baixo. Vocês percebem aqui, ó, que ele começou aqui a ter muita indecisão no ranger de 15 minutos. Ou seja, ele deu pavio para baixo, deu pavio para cima, houve uma briga para continuar subindo a operação. Estou olhando para cá porque o gráfico está aqui, aí a minha tela está gravando aqui. Então ele começou a mostrar fraqueza, começou a mostrar briga, ou seja, começou a mostrar indecisão. Aqui você começa a observar aqui, ó, só para deixar claro para vocês, ó, tá vendo aqui um candle de força, um candle de força, um candle gigante de força, aí começou a dar pavio, ó. Aqui, esse pavio aqui, ó. Essa região aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês. Aqui, ó. Começou aqui, ó. Começou aqui. Essa, ó, começou a dar briga, começaram a briga para jogar o preço para baixo. E observe que é na zona de 1%. Aí ele começa a novamente tentar jogar o preço para cima e não consegue, até que você tem simplesmente um pavio onde ele começa a jogar o preço para baixo, começa a ter uma briga e começa a ter a confirmação num candle de força de uma queda. Aí você começa a ver aqui uma queda sem muita pressão. E você começa a ver muito pavio, ou seja, começou a lateralizar, e essa é uma região onde eles querem manter o preço. Básico, isso é a maneira básica de se operar. Você tem também, através das ondas de Elliott, onde você tem a correção 1, a correção 2, a correção 3, depois o ABC. Você tem o método de acumulação, que pode ser que seja algo que esteja se desenhando. Acumulação para que possa se reverter. O método Wyckoff, que acumula, depois ele ou segue a tendência ou ele simplesmente rompe aquele quadrado. E eu vou explicar depois em outro vídeo, caso vocês se interessem, comentem que eu falo para vocês. Simplesmente chegou naquele quadrado, ele vai lá e vai manter e confirmar a reversão ou confirmar a sua tendência de alta. Pessoal, tudo isso que eu estou falando, ele é obviamente um jogo, olha que loucura, um jogo de paciência. Você só vai conseguir enxergar esse movimento se você tiver paciência para esperar 15 minutos de operação. Na outra tela aqui eu tenho um gráfico de 5, de 2, de 15 e de 60 minutos. Porque é onde dá movimentos mais claros sem a percepção. Eu vou botar o gráfico de 5 minutos para vocês entenderem. Olha como é que ele é muito mais complicado de se enxergar. Ou de 2. Você tem muito mais ruído na operação. Quando você vai botar no de 30, aí você tem um gráfico muito mais claro e muito mais óbvio para entrar nas operações de reversão ou até de tendência, tá, pessoal? Até de tendência. Aqui, por exemplo, aqui pode ter pego muita gente, mas aqui já estava caro. Primeira dica: perdeu a primeira oportunidade? Espere. Espere, porque pode acontecer mais entradas para o futuro, seja ela no rompimento. Você pode observar aqui, ó, vou botar logo novamente no 15 minutos. Aqui ele confirmou, subiu. Aqui ele simplesmente
provavelmente rabiscou para baixo, confirmou, rompeu aquele 1% que eu falei para vocês, subiu. Daqui para diante, ele já começou a ficar arriscado. Bom, eu espero ter conseguido passar mais ou menos como eu tenho a leitura das minhas exaustão de preço, já que eu perdi a tendência, a alta dele, a subida dele. Como é que eu tenho uma minha leitura? E não entrem, pessoal, na primeira confirmação. Entre sempre na segunda ou na terceira confirmação. Porque ele pode simplesmente dar um gift. Gift é quando ele tem aquele aí está numa tendência de alta, mas ainda não é a reversão. Aí ele dá um sinal de que ele vai reverter, mas ele continua subindo. Olha como é que tem o 2%. Ele podia ter alcançado os 2%. Então espere a confirmação, sempre esperando a confirmação. Lá fora, isso é muito mais óbvio, ele é muito mais claro, ele é muito mais fácil de se identificar do que aqui dentro. Aqui dentro ele tem muito mais ruídos, seja ele no gráfico de 15, no gráfico de 30, seja no gráfico de 5. Então ele é muito mais fácil graficamente de se mostrar, de mostrar para vocês o que pode acontecer. Eu espero ter ajudado, beleza? Mas para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu teria satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia eu bato um papo, todo dia eu troco uma ideia, todo dia eu falo algo relevante ao mercado financeiro. Cara, pessoal, eu quero muito. Se vocês curtiram, manda esse vídeo para os seus amigos. Se ficou bom, se ficou legal, a explicação ficou bacana, Marcelo, eu vou mandar para os meus amigos para eles entenderem lá o que é exaustão de preço. É uma explicação singela, uma explicação simples, mas eu acho que ajuda vocês a identificar. Paciência é a alma do negócio. Então, olhe bastante para o que vocês estão fazendo, olhe para o que vocês estão operando. Perdeu a oportunidade? Não insista nela, não pegue o meio do movimento. Beleza? Obrigado mais uma vez. Fui!